no J Me Ajuda. A gente vai continuar nós vamos continuar os vídeos sobre o Corém de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre inscrição, sobre inscrições. Então você digita Corém SP, aí você entra no site, aí você vai entrar nessa parte aqui, ó, inscrição de pessoa física e jurídica. A gente vai falar sobre a inscrição de pessoa física usando o site. A jurídica a gente vai montar uma aula em PowerPoint, porque dentro do site a forma que foi distribuído não ficou muito didático. Então a gente vai montar uma aula em PowerPoint e vai apresentar. Vai estar aqui na descrição aqui embaixo o link dos vídeos, tá? Então a gente vai entrar aqui. Então você tem essas opções aqui de pessoas físicas, né? E esses dois de pessoas jurídicas. Esse, como a gente falou, a gente vai montar uma aula de slide, porque vai ficar mais didático. O jeito que está aqui está um pouco confuso. Está um pouco confuso as informações. Então a gente vai fazer assim. Então a gente vai fazer sobre o enfermeiro. Os documentos é o mesmo. Ó, os documentos que você precisa como enfermeiro é o diploma de enfermeiro, o documento, o RG, comprovante de endereço, certidão negativa se você é de outro estado, a taxa que é 330 também, igual do técnico auxiliar, e para o pagamento, o tempo que demora de 5 a 10 dias depois do pagamento, a certidão de cadastro, você tem que fazer aqui, você faz aqui do alto rendimento, a questão da anuidades, que não vai interferir na sua inscrição, a gente está focando na inscrição, mas é importante saber aqui também. Principalmente você deve saber aqui para fazer a inscrição, que é o motivo do vídeo, essas documentações, né? É o diploma, o RG com CPF, o endereço, certidão negativa se você é de outro estado, e a questão do valor, e a gente vai fazer as outras orientações aqui, que define quem é enfermeiro. Então a gente vai clicar aqui, vai simplesmente fazer a mesma coisa, inscrição. Aqui você consegue fazer a inscrição principal, reabertura de inscrição, inscrição secundária, inscrição remida, transferência de inscrição para o Corém de São Paulo. Então você vai colocar seu CPF aqui, escolher, no caso, enfermeiro, e qual subseção você vai escolher, por exemplo, São José do Rio Preto. Colocar não robô e vai completando as informações de endereço, de documentação que a gente está acostumado a fazer, e anexar o documento de acordo com vai solicitando, tá? Sim, sobre a questão da inscrição online é essa. Você também vai ter que fazer o que? Depois de fazer toda essa etapa sobre a carteira, vai ser agendado o cronograma do Corém para você ir lá e fazer a digital do biometria e pegar a sua carteirinha, tá? Então, sobre a inscrição online do enfermeiro é essa. Continuando na parte de inscrição aqui, a gente falou do enfermeiro. A obstetrícia é bem parecido, tá? Não tem muita diferença aqui na hora dos documentos, é só o diploma específico mesmo da obstetriz. Inscrição aqui, sem diploma, esse é um diferencial que a gente vai comentar aqui. Mesma coisa, pós-pandemia é tudo online, então ó, inscrição sem título, sem diploma. O que vai ser necessário? As imagens de qualidade, em formato PDF, JPEG, só serão aceitos documentos originais. Você vai colocar aqui, ó, certidão, certificado, certidão de colação de grau nível superior ou declaração de conclusão de curso. Então, quando você não tem um diploma em mãos. Então, aqui, ó, a inscrição somente será concedida após a confirmação do aluno constar na lista de formandos concluintes enviado ao Corém de São Paulo para a instituição de ensino. Então, tem isso aqui ainda. Então, aí você tem que ver com sua instituição, tá? Concedida a inscrição, o profissional deverá apresentar o diploma, tá? Ou certificado com devidos registros educacionais no prazo de 1 ano, contado a partir da data de emissão
da carteira de identidade profissional. Vencido o prazo sem apresentação, o profissional poderá ter inscrição suspensa. Então, atento a isso. O prazo de apresentação do documento poderá ser prorrogado por igual período, ou seja, de 1 ano, né? Então, o que você precisa fazer é isso aqui, que essa documentação foi solicitada aqui, que é a declaração de conclusão do curso, seu RG. Se você é de outro país, aqui tem as orientações aqui. No caso do RG, se tiver o CPF, você não precisa do CPF, mas senão você vai precisar do CPF, esse documento também, digitalizar, né? Colocar em PDF. Certidão de nascimento ou casamento também vai precisar, né? Em todos os casos. Comprovante de endereço também em todos os casos. Se você é de outro estado, precisa da certidão negativa, a gente já mostrou aqui como consegue. No site do seu Corém de outro estado você também consegue. A gente tem uma videoaula ensinando como pega uma certidão negativa, tá? É muito fácil pelo site. Então aqui atenção somente para os que tenham dito inscrição provisória, ativa ou cancelada, inscrição definitiva principal em outra categoria. A taxa é 330 como em todos, né? O pagamento é à vista ou por boleto. Aí o andamento da sua inscrição, o andamento da sua solicitação você vai ver aqui. Os prazos aqui é de 5 a 10 dias, como em outras categorias também que a gente acabou de ver. Para você fazer, com ativação do número de inscrição, estará disponível no autoatendimento a certidão de cadastro, né? Documento hábil, legal para exercer a profissão até a emissão da carteira. Novamente, né? Isso aqui é importante. Você pode atuar com a certidão de cadastro, né? Para exercer a profissão até a emissão da sua carteira, porque demora, como a gente falou, de 5 a 10 dias úteis depois do pagamento, né? A carteira de identidade profissional, você vai solicitar, vai ser entregue de acordo com o cronograma do Corém, e na convocação profissional poderá optar por solicitar o envio da carteira via os correios, mediante o pagamento da taxa, né? Ou ir lá e buscar. Aqui fala sobre novamente a questão da anuidade. Se você tem 3 registros, por exemplo, técnico, auxiliar, enfermeiro, você vai pagar somente sobre enfermeiro. É importante dar uma lida aqui também. Fala sobre descontos. Aqui fala sobre inscrição em mais de uma categoria, que eu acabei de falar também, complementando de cima, e mais demais orientações. Mas o que você precisa realmente para enfermeiro e para obstetriz é saber isso, a mesma coisa do técnico auxiliar, o valor, quanto paga, o tempo que demora, que você consegue atuar consegue ter a certidão de cadastro, né, que é um documento hábil e legal para o exercício da profissão, que você precisa dos documentos normais, né, comprovante de residência, CPF, RG, certidão de nascimento ou de casamento e o diploma. Aí no caso aqui não precisa de diploma, né? Como nos outros diploma, né? Técnico, auxiliar e enfermeiro precisa. Nesse aqui que é sem diploma, né? Você vai fazer com essa documentação que está pedindo aqui, que é a declaração de conclusão de curso, tá? Que a sua instituição te dá. Logo depois que você formar, você já pode pedir sua declaração do curso lá na sua instituição. É bem simples, tá? Aí o tempo demanda de cada instituição, mas é bem simples a declaração, nada demais. Então aqui, gente, a questão da inscrição de pessoas físicas, a questão da inscrição de pessoas físicas é isso que a gente quer falar. Nós falamos sobre técnico, sobre auxiliar, sobre enfermeiro, sobre inscrição sem um título de diploma, né? Só com a declaração de conclusão do curso. Sobre a inscrição jurídica, tanto da empresa ou do RT, a gente vai fazer um vídeo em PowerPoint, em slide, porque não está muito claro aqui, está meio confuso no site. Então a gente vai fazer uma aula em vídeo, mas vai estar aqui na descrição, vai estar o link desses vídeos, e tem outras informações aqui na descrição relevantes, indicações de vídeos, de playlists e outras indicações que você pode ver na descrição. Nunca deixa de olhar a descrição, sempre tem coisa interessante aqui, tá? Então é isso, tá? Sobre as inscrições, é isso que a gente queria falar.